Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. E estou aqui com mais outro vídeo, uma videoaula, onde vamos estar trazendo lições e ensinamentos bíblicos e sempre confrontando, especialmente temas mais polêmicos que precisam serem abordados de uma forma mais profunda. Então, naturalmente, esses vídeos eles acabam ficando mais longos. Se você gosta realmente do estudo, quer realmente um ensinamento mais profundo, aconselho ir até o final. Porque senão você tira conclusões precipitadas e muitas vezes acaba não sendo a realidade daquilo que é tratado no vídeo. E aqui nós estamos trazendo um dos temas bem polêmicos, até porque hoje se defende muito pecados e erros com base na falsa e má interpretação da Bíblia. Uma falsa porque se tenta traduzir a Bíblia com a ideia de hoje, né? Então, para entender a Bíblia Sagrada, é necessário respeitar ao menos 6 regras fundamentais, pois do contrário, o que você vai interpretar será, na maioria das vezes, uma heresia. E é uma mentira em relação à Bíblia. O que diz o texto original? O hebraico é uma língua semítica do noroeste, do chamado mundo árabe. O hebraico antigo é uma língua do Tanakh, a Bíblia hebraica, que nós chamamos de Antigo Testamento. Surgiu no século III a.C., pouco depois do surgimento da invenção da escrita. O hebraico tem 22 letras, o português tem 26, e é lido da direita para a esquerda e não tem vogais, A, E e O. Não tem distinção entre maiúsculas e minúsculas, como no nosso português. Então, se você quer conhecer, está aí a língua, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, e aí afora. Então, essas são as letras hebraicas, correto? E o Tav, Ain, e por aí vai. Todas as 22 letras são consoantes puras. Daí começa o problema. As vogais hebraicas, que foram criadas, né? Estão aí também para você ver. Sempre da direita para a esquerda, né? A, I, O. Então estão aí as palavras, né? Segel e por aí afora. Então, esses são. Mas 4 delas são usadas para representar vogais. Os textos são vocalizados, levando pontos e pequenos traços sobre as consoantes, de modo a formar sinais de vogais que indicam a pronúncia correta da palavra. Eu expliquei isso também quando falo do nome de Deus, né? Que é um vídeo recentemente gravado, e a gente tem gravado assim videoaula para você poder acompanhar de uma forma melhor, né? Tem um acompanhamento mais tranquilo. O português é uma língua neolatina que surgiu do latim, idioma dos romanos que viviam na Península Itálica, o Lácio. Tem um pouco mais de 800 anos, pois em 1128 d.C. surge Portugal, que usava o idioma galego-português, e mais tarde passou a ser o português, o que permanece até hoje. Traduzir um texto de uma língua de milhares de anos, como o hebraico, para uma língua jovem, como o português, é uma tarefa muito difícil, e por isso precisamos ter cuidado com a interpretação. A Bíblia explica a própria Bíblia. O texto em questão deve ser confrontado com outros textos da Escritura, para conferir se a interpretação é verdadeira. A Bíblia nunca se contradiz, somente as interpretações que são feitas desrespeitando as regras básicas e os interesses também, né? Muitas traduções são feitas com base em interesses. Hoje tem Bíblia para agradar todo mundo, todo o público, né? Então esse é um problema. Não se pode criar uma doutrina com base em traduções. Essa regra depende da regra 1. Sempre devemos analisar e concluir com base nos textos originais. Hoje nós vamos analisar também esse texto no Novo Testamento, porque existe uma coisa importante. Entender a história e a cultura da época. Essa é uma parte que todo mundo se complica. Pega a Bíblia, o que está escrito, e joga como se fosse hoje, com a mentalidade ocidental moderna. E aí é uma tragédia. Se você não conhecer a história, a cultura da sociedade da época bíblica, seus costumes e a realidade da época em questão, você jamais vai entender a Bíblia. Porque a gente entende o que aconteceu lá para a gente poder depois contextualizar. São fases que não podem ser desrespeitadas. A Bíblia foi escrita por mentes orientais, cuja cultura é totalmente diferente da nossa, que é ocidental, e nós vamos ver esse texto de hoje vai ser exemplar para que a gente possa mostrar o que nós estamos falando aqui. É um erro fatal você interpretar a Bíblia com base na visão dos costumes de nossa cultura moderna e ocidental, como se fosse um fato ocorrido em nossos dias. Não é assim, correto? São fatos ocorridos com uma sociedade oriental de milhares de anos atrás, mesmo no Novo Testamento. Depender do Espírito Santo. A Bíblia é um livro espiritual e foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo. E sem ele, você pode ser quem for, você vai fazer a interpretação errada.
Aliás, basta dizer que Jesus chamou 12 apóstolos, nenhum deles era doutores e mestres. Qualquer interpretação feita sem a ajuda do Espírito Santo terminará numa interpretação errada, numa heresia. E as pessoas estão seguindo aí o que bem entende. Só depois contextualizar para os dias de hoje. Utilizarei esses princípios nessa resposta. Então aqui eu vou poder aproveitar todos eles na explicação. Peço que você tenha paciência e vamos até o final. Muito tem sido dito e escrito sobre o amor entre Jonatas, filho de Saul, e Davi, filho de Jessé. E vem a pergunta, era homossexual a relação que eles tinham? Davi e Jonatas eram gays? Neste estudo tratarei não de uma passagem específica, mas de uma série de versículos que, uma vez distorcidos e mal compreendidos, são usados para corroborar a prática homossexual como sendo apoiada na Bíblia, que é o que tem sido feito aí, até já saiu tradução para isso, né? Apoiando esse tipo de coisa. Para responder a essa pergunta sobre a relação entre Jonatas e Davi, é necessário que compreendamos o uso da palavra amor no Antigo Testamento, não só dentro da história que envolve Jonatas e Davi, mas envolvendo outras pessoas. E também vamos ver isso no Novo Testamento. O projeto na criação de Deus para os seres humanos era de uma relação heterossexual entre as pessoas. Este é o projeto natural de Deus. Com o afastamento da humanidade, esse projeto, bem como tantas outras coisas, se quebrou, dando origem à homossexualidade, como um fruto do abandono de Deus da raça humana, do entregar a Deus as paixões infames da carne, à humanidade como um todo, a raça de Adão. Um sinal disso é justamente as relações homoafetivas, como diz a Bíblia. Por isso, posto isso, vamos às passagens que normalmente são distorcidas para forçar discriminatoriamente, diga-se de passagem, um pecado na vida de Davi, que nunca existiu. Ele tinha uma porção desses, mas esse não. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. 1 Samuel 18, versículos 1 ao 5. Aqui começa a confusão e todo o problema. O amor. Como está o texto em hebraico, nós estamos trazendo o original, e depois a tradução embaixo. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque o amava como a sua própria alma. Traduz aí o Tanakh hebraico, português. A Bíblia de Jerusalém Católica traduz: Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a si mesmo. Todo versículo nós estamos vendo várias traduções também para a gente comparar. A King James Fiel traduz: então Jonatas e Davi fizeram um pacto, porque ele o amou como a sua própria alma. Jonatas amou Davi como a sua própria alma. A palavra usada aqui, ahav, a palavra hebraica, essa palavra é normalmente associada em traduções com a palavra amor e pode estar ligada tanto a ahavá. Ahavá no hebraico bíblico é amplo, significa afeição, amizade, pacto, lealdade, amor romântico ou até o amor de Deus. O sentido vem do contexto, não de uma conotação sexual automática. Em 2 Samuel, o texto que nós estamos vendo aqui, o teu amor era mais maravilhoso do que o amor de mulheres. Nós vamos voltar a falar sobre isso. O termo usado, ahavá, que no contexto da elegia da Davi, é uma linguagem poética para a lealdade de pacto e afeição fraterna profunda. E nós vamos ver isso. Rabinos como Rash explicam que o amor de Jonatas por Davi era puro, por causa do seu caráter, não por interesse. Né? E nós vamos exemplificar isso. Amor sexual entre um homem e uma mulher nos remete a Gênesis 1:27, conforme o Tanakh, a Bíblia hebraica, que está o original. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou-os. Então Deus cria macho e fêmea, zakar, macho, nekebá, fêmea. O amor sexual na Bíblia ele é reprodutivo para garantir às futuras gerações os descendentes. Então na Bíblia o amor ele é sempre reprodutivo. Amor como um cuidado amoroso entre amigos, que envolve uma aliança, pacto e lealdade. O amor de Deus para com seu povo,
também o amor do homem para com Deus e o desejo humano por coisas como alimento, bebida, sono, sabedoria, amor pela justiça, amor pelo povo de Israel. Muito importante você entender essa verdade. A palavra amor, ahab, nunca é usada na Bíblia hebraica por amor entre homem com homem ou mulher com mulher, como podemos ver. Nós vamos ver que a Bíblia nunca usa a palavra amor para falar isso. Que seja diferente do amor reprodutivo. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Levítico 18, 22. Aqui está no original hebraico, aqui a tradução. Mulher, ishishá, fêmea. Não se deitar com um homem fazendo o papel de fêmea, relação homoafetiva. Então, ele não usa a palavra amor. Temos aqui Levíticos 20:13. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Levítico 20:13. Quando o tema de relação homoafetiva de homem com homem e de mulher com mulher foi tratado no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1, 24, 26. Então, agora nós vamos no Novo Testamento também. Ele nunca utiliza essa palavra, amor, para relação homoafetiva. Romanos 1, 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Romanos no 26, aqui no original grego. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O 27, no grego e em português. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. O apóstolo Paulo, judeu, conhecedor do Tanar, a Bíblia hebraica, e do grego, não usa nenhuma das 7 palavras do idioma grego para amor. É interessante que quando ele fala isso, o hebraico não tem, ele tem uma palavra só, com vários significados, como eu mostrei anteriormente. Agora, a língua grega tem 7 palavras que podem se traduzir como amor. E ele não usa isso. Vamos ver, vamos conhecê-las. Agapei, que é um amor empático, universal, o amor de Deus, né? Um amor incondicional, sacrificial, divino. Muito usado no Novo Testamento para descrever o amor de Deus pelos homens, como João 3,16, 1 Coríntios 13. Exemplo, amor que doa sem esperar nada em troca. Temos filéu, o amor de amizade, amizade muito íntima e autêntica, né? De onde vem filha, né? Amor fraternal, amizade, afeição iguais, né? Entre iguais. Uso bíblico presente em contexto de amizade e de afeição humana, como João 21, 15, 17, diálogo de Jesus e Pedro. Amizade leal, companheirismo. Nós temos aqui estergo e storge. Storge, amor familiar incondicional. Storge, que pode ser amor natural, familiar, raro. É um uso muito raro na Bíblia. Aparece como composto, por exemplo, filostorgos, em Romanos 12, 10. Amor entre pais e filhos, irmãos e parentes. Eros, paixão, luxúria e prazer erótico. Poderia ser usado aqui. Não foi usado. Eros, tipo de amor erótico, paixão romântica. Uso bíblico não aparece diretamente na Bíblia, mas está presente na literatura grega, como em Platão. O amor entre um casal, atração física. Então, eros também é usado. Mas Paulo também não usa essa palavra. Pragma, amor comprometido e companheiro. Quer dizer que o grego tem muitas palavras que pode ser traduzido como amor. Amor maduro, duradouro, baseado em compromisso, não usado na Bíblia, mas reconhecido na filosofia grega. Amor de um casal ao longo dos anos, casamento estável. Ludus, amor lúdico e sedutor, ludus, termo latim, mas usado na psicologia baseado na Grécia. Amor brincalhão, flerte, afeição, lúdica. Não é uma palavra grega clássica usada nos textos antigos, mas deriva de análises modernas da cultura greco-romana. Então, um exemplo aí, paquera, paixão, mas é uma coisa mais moderna, correto? Filáutia, amor próprio, que pode ser tanto cuidado com a autoestima como o egoísmo, né? Um amor próprio pode ser saudável, mencionado por filósofos como Aristóteles, cuidar de si mesmo. Bom, o apóstolo Paulo usa a palavra torpeza, ele não usa a palavra amor. Ele usa a palavra askemosunei, que vem de askemon, deformado, indecente, inconveniente. Indecência, inconveniência, vergonha, uma ação imprópria. Os órgãos genitais de uma pessoa, como um prefixo grego negativo, indicam o uso inadequado dos órgãos sexuais, considerando a forma com que Deus criou macho e fêmea. Relação sexual para a preservação da espécie, esse é o seu uso natural, conforme diz o texto sagrado. Ele usa a palavra paixões e usa torpeza, né? Paixões aqui, a palavra pathos, que significa paixão depravada, uma mente com paixão vil.
O apóstolo Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus, ao falar dos pecados sexuais de Sodoma, a sodomia, ele escreveu, está aqui o texto em grego, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo vingança do fogo eterno. Judas 1,7 na tradução da King James Fiel. Ele usa a palavra fornicação. Ekporneo, né? Ekpornio, que vem da palavra pornia. E eu tenho um vídeo que a gente fala sobre Mateus 19:9, que a gente fala sobre o que Jesus diz sobre o divórcio, né? O segundo casamento. E a gente explica todas essas palavras. Aqui envolve todo tipo de pecado sexual, ou relações sexuais ilícitas. Aqui, como exemplo, relações sexuais de solteiro, homossexualidade, lesbianismo, zoofilia, adultério, pedofilia, tarado, pederastia. Enfim, tudo isso daí. Ele usa esse tipo de palavra. Ele nunca usa a palavra amor. A palavra amor nunca foi usada na Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, para designar um relacionamento homoafetivo, seja de homem com homem ou de mulher com mulher. Então não adianta forçar traduções, né? Assim, o texto sagrado não fala de amor sexual entre Davi e Jonatas. E a cultura nós vamos entender por que isso acontece. Mas o primeiro ponto é a gente entender como que a palavra amor é isso aí. Então a palavra hebraica para amor, a havá, como eu tenho falado, ela é composta de 3 letras gregas, letras hebraicas, melhor dizendo, básicas. Aleph, que é a primeira letra A, igual ao nosso A, Rei, H e Vet. Essas 3 letras são da raiz Rav. Podemos descobrir 2 palavras raiz para amor hebraico. A primeira letra do santo alfabeto, ou Lachon, Hakodesh, língua santa, tanto que não existe palavrão, você não xinga ninguém em hebraico. O Aleph Bet é a letra Aleph. Seu significado no hebraico é o valor número 1, ou 1000. E as letras no hebraico possuem uma representação pictográfica. No caso da letra Aleph, ela representa um touro, um líder, um chefe. Né? A primeira raiz da palavra amor em hebraico é Rav, que é formada por 2 letras, Rei e um Vet. A palavra Rav significa dar, doar. Só podemos dizer que um sentimento é amor quando vemos doação envolvendo o sentimento. Concluímos que dar, doar é fundamental para amar. É doação daquilo que você tem de melhor. As coisas boas, o amor que se dá, por exemplo, dos pais para os filhos, né? Da mãe para o filho, do pai para o filho. A segunda raiz da palavra amor, Ahav, é formada por 3 letras, Aleph, Rei e um Vet. Significa nutrir. Ahav significa nutrir. Um verdadeiro amor deve ser nutrido, alimentado. As 2 raízes da palavra amor em hebraico, Ahav, designam para nós ação, não apenas uma emoção, um sentimento carnal. Portanto, como o pai dá vida, a mãe, por exemplo, ela dá vida, doar, ela dá vida para o filho, nutre, né? Os pais nutrem, criam esse filho. Né? Em 2 Samuel 26, o teu amor era mais maravilhoso do que o amor de mulheres. O termo usado, Ahav, que no contexto da elegia de Davi é linguagem poética para lealdade, pacto, afeição profunda. Então havia um pacto de proteção, um pacto de respeito, que inclusive Jonatas entendeu que Deus havia trocado o reinado, que agora Davi era o novo rei. O amor não é algo que simplesmente acontece conosco, mas é algo que nós criamos através de nossas ações. Esse é o conceito da palavra amor em hebraico, porque lá tudo, para o hebreu, tudo tem que ser concreto. Partindo do ponto que não temos controle sobre outras pessoas, para praticarmos o amor, precisamos começar por nós mesmos. Dentro do conceito hebraico do Antigo Testamento de amor, é simplesmente impossível ver uma paixão sexual entre pessoas do mesmo sexo aqui, homem com homem, Davi e Jonathan, ou de mulher para mulher. Temos um outro problema a resolver. Aí o texto hebraico. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres, segundo Samuel 1,26. A atualizada traduz assim. Vamos ver aqui o Tanar hebraico. Estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Como eras querido, o teu amor por mim era mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Vamos ver aqui outra tradução. Estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas, tu me fostes mais agradável. O teu amor para comigo foi maravilhoso, passando o amor de mulheres. A King James Fiel. A Bíblia de Jerusalém Católica traduz. Tenho o coração apertado por tua causa, meu irmão Jonatas. Tu me eras imensamente querido. A tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. Uma tradução que facilita mais o entendimento. A Bíblia de Jerusalém Católica. Então, o problema 2 é o amor que ultrapassa o das mulheres. Esse que tem sido a base do pensamento.
Veja bem, a finalidade desse vídeo, ela não é atacar ninguém. Ela é mostrar que o amor de Jonatas, entre Davi e Jonatas, ele não era gay. Essa é a finalidade. Então nós estamos tirando aqui, não estamos mostrando simplesmente o que diz a Bíblia. O que acontece naquela época que tem sido deturpado hoje. A Corrigida Fiel traduz: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão habilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. O pensamento moderno e ideológico pretende forçar que nesse texto, Davi afirma que o amor sexual entre dois homens ultrapassa o amor de um homem e uma mulher. Uma aberração cruel contra a Escritura e contra o que o texto diz. Como vimos, a Bíblia nunca usa a palavra amor para relacionamentos entre homem com homem e mulher com mulher. Então a Bíblia não usa. Mas o que Davi quis dizer realmente com isso? Aí ele, claro, você vai perguntar, mas eu quero saber o que então? Já que não é, vamos lá. Então vamos lá. Bem, outra passagem mal usada é 2 Samuel 26, na qual Davi afirma que o amor de Jonas, como eu estou dizendo, né, é maior do que o das mulheres. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Em que sentido esse amor ultrapassa o de mulheres? Então vamos lá. No sentido de que a amabilidade de Jonatas superava o modo como as mulheres amavam e tratavam Davi na época. Veja essa experiência de Davi com sua primeira esposa, irmã de Jonatas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem peso se descobre um vadio qualquer. Segundo Samuel 6, 16, 20. Em comparação com o amor de Mical, também filha de Saul, irmã de Jonatas, o amor de Jonatas ultrapassava o amor de mulheres. Um exemplo moderno, ocidental disso, para a gente entender esse texto, é quando a gente vê muitos homens que já se divorciaram de várias mulheres, tendo vários casamentos, mas mantêm a mesma amizade de certos amigos desde a infância. Você vê, o cidadão já casou 2, 3, 4 vezes, trocou de mulher, mas o amigo dele continua sendo aquele amigo da infância. Então é um amor que ultrapassa o das mulheres, porque das mulheres acabou, o do amigo continua. Davi, e muito menos o texto bíblico, não está dizendo que ama Jonatas mais do que ama as mulheres. Até porque, como vimos, o termo amor não é usado no Oriente Antigo, como até hoje não é. Até hoje não é usado para uma relação entre dois homens. Vocês vejam bem, aqui no Ocidente nós falamos um homem ama uma mulher, um homem ama um homem, uma mulher ama uma mulher. O amor homoafetivo. No Oriente, não. Aliás, até hoje é condenável lá, né? O negócio lá pega, mas eles não usam essa palavra. Para uma relação entre homens, entre dois homens, como é feito em nossos dias atuais e na cultura ocidental. Mas o termo shakab, que significa deitar-se com, deitar-se sobre, com caráter sexual. Eles usam essa expressão. Davi está apenas percebendo que o amor que Jonatas, como seu amigo verdadeiro, demonstra por ele é maior do que o cuidado e o amor sexual que ele vinha recebendo das mulheres, que era sempre com segundas intenções. Seria como se você visse uma mulher jovem e bonita, de 35 anos, se casando com um velho rico, aí de 70. O que se diz sobre o amor dessa mulher? Que é interesseiro, né? Você vê que a gente vê bastante na foto ali, essas moças jovens, 25, 30 anos, lindas e maravilhosas, casando com um cidadão de 70, 80, 90 anos, porque ele é milionário. Então é algo mais ou menos assim. Quarto, para enxergar um amor homossexual aqui somente usando as lentes da ideologia que defende a homoafetividade, a vontade de distorcer as Sagradas Escrituras e agradar um público assim. Comparando então o amor de um amigo de verdade como Jonatas e o amor interesseiro de suas mulheres. Primeiro, havia uma aliança, um compromisso de lealdade entre eles. 1 Samuel 18:3. Isso você não vai compreender no Ocidente, porque lealdade não existe. Você pode ver partido político, time de futebol, não tem. Até mesmo dentro da igreja evangélica é difícil isso. A aliança de fidelidade entre dois homens é difícil de entender em nossa cultura moderna, onde os homens não têm palavra e são facilmente corrompidos, como acontece com alianças políticas e mesmo dentro das igrejas, que se quebra por interesses. Hoje jura amor a um partido político e amanhã recebe uma proposta melhor e abandona o seu antigo partido, ou até mesmo a igreja. A maioria das pessoas que tem amigos, essa amizade é quebrada por qualquer motivo banal, ou mesmo é comum um amigo ou amiga cometer adultério com a esposa ou o marido do amigo, da amiga. Então, infelizmente, isso é comum. Então, por isso que a gente tem dificuldade de entender isso. Lá, uma aliança era uma coisa inquebrável. Hoje, infelizmente, no idioma e costume hebraico antigo,
Amor que ultrapassa o amor das mulheres, a lealdade de pacto, a amizade pura, mais profunda que laços matrimoniais comuns na época. E olha que na época não tinha divórcio como era hoje. Tinha divórcio, mas não era na escala. Hoje ela é exponencial, né? Jonatas salvou a vida de Davi, quando seu próprio pai queria matar o futuro rei. 1 Samuel 19:1. Jonatas mostrou ser um amigo de verdade e leal, fator difícil de entender na nossa cultura, corrompida de valores nobres e infectada com interpretações homoafetivas. 1 Samuel 21, 17 e 42. Hoje você vê o cidadão xinga o outro, né, chama de corrupto, logo depois está trabalhando com ele. Então é uma coisa assim. Davi e Jonatas renovaram essa aliança de fidelidade em 1 Samuel 23, 15 e 18. Quinto, Irão de Tiro também tinha a mesma aliança de amor com Davi, que aparece nesses textos de 2 Samuel 5:11, 1 Reis 5:1 e 9:11, onde é usada a mesma palavra hebraica. Mais tarde, o reinado de Davi em Jerusalém foi marcado pela lealdade à sua aliança com Jonatas, 2 Samuel 9:1. Jonatas era príncipe e herdeiro do trono de Saul, mas compreendeu que Davi era o novo ungido de Deus, de Israel, do Deus de Israel, e que, portanto, o reino sairia da sua família e iria para de Davi. E foi esse tipo de amizade praticamente um fato de difícil compreensão em nossa cultura ocidental. Você imagina saber que a sua família está perdendo o reinado, foi para outro, né? E ele compreendeu isso. Em nossa cultura ocidental corrompida com valores mundanos, que Salomão, filho de Davi, ensinou muitos anos mais tarde, segundo Samuel, né? Foi escrito em 1040 a.C., Provérbios foi escrito em 960. Um tipo de amigo raro e mais verdadeiro do que um irmão. Salomão vai escrever: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 18, 24. A Corrigida Fiel traduz: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. E o Tanakh hebraico completo traduz, do hebraico português: adquirimos às vezes amigos que nos ferem, mas há também o que se apega mais do que um verdadeiro irmão. Quantas famílias não têm irmãos que nem se falam de tanto que se odeiam? Amigos mais verdadeiros do que um irmão. Oitavo, as 8 mulheres de Davi casaram interessadas em que seus filhos fossem herdeiros do trono, o que gerou muitos problemas na velhice de Davi. E Natã, amando do Senhor, interveio junto a Batseba para que Davi passasse a coroa para Salomão. Era sempre amores interessados. Nesse sentido, o amor de Jonatas ultrapassou o de mulheres, porque não teve segundas intenções, especialmente com a cobiça do trono do rei. 1 Reis 1 e 2, ele poderia cobiçar um lugarzinho lá, não é? Mas ele não fez isso. Décimo, o primeiro ponto que temos que considerar aqui é que tanto Jonatas quanto Davi eram homens desempenhando seus papéis na nação, casados e tendo filhos. Davi, inclusive, chegou a ter 8 mulheres, indicando qual era a sua real dificuldade, né? Um descontrole total. Se Davi era realmente tentado por homens, como explicar essas 8 mulheres, além das muitas concubinas? Quer dizer, aí o filho dele, o Salomão, vai ter 1000, né? 700 princesas e 300 concubinas. Em segundo lugar, é importante observar que o amor apresentado em 1 Samuel 18 nada tem de conotação sexual, não podendo se traduzir a Rav, como já expliquei anteriormente, com amor de atração entre dois homens, como expliquei no começo, porque a língua não permite, ao menos no tempo do Antigo Testamento, ela não permite esse tipo de tradução. A mesma ideia que se apresenta em 1 Samuel 18 aparece nos versículos abaixo, e a gente vai ver o mesmo termo usado. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito, e o fez seu escudeiro. Saul mandou a Jessé: deixa estar Davi, veja bem, amou muito, aqui é a mesma palavra. Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. 1 Samuel 16, versículos 21 e 23. Esse texto nos diz que Saul, pai de Jonatas, também amou muito a Davi. Estaria o texto apresentando uma possível relação homoafetiva também entre os reis Saul e Davi? Com o pai e com o filho? E é óbvio que não. O texto fala de amizade profunda entre Saul e Davi, uma dedicação, um carinho, que eu sei que é difícil de compreender numa cultura como a nossa, corrompida. E enviou Irão, o rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Aí aparece aí também. Já nesse texto temos outro rei amando Davi, Irão, rei de Tiro. É apresentado como alguém que todo sempre amou a Davi.
Embora em versões em português, como a atualizada, a Almeida Revista Atualizada, apareça que Irão sempre for amigo de Davi, ou Irão havia sido sempre muito amigo de Davi, no texto original, por isso que a gente sempre se baseia no original, as palavras aparecem no original são porquanto Irão sempre tinha amado. É a Rav, é a mesma palavra que aparece lá, o amor de mulheres, né, a Davi. Ou seja, amou todo sempre, tinha amado Davi. Então ele sempre, Ahab é a mesma palavra usada para falar do amor de Jonatas por Davi. Ahab traduz, né, a corrigida fiel traduz corretamente, por isso que é bem fiel. Sempre tinha amado, Ahab. Estariam todos os textos dizendo que além do príncipe Jonatas, os reis Saul e Irão também o amavam, sendo 3 casos homoafetivos? É evidente que não, é óbvio que não. Todos os textos sagrados falam de uma profunda e verdadeira amizade, de aliança e comprometimento de Saul. Irão e Jonatas tiveram ao amar o rei Davi. Saul morreu. O rei de Tiro vivia a 167 quilômetros de distância de Davi. Somente Jonatas estava mais próximo até sua morte na guerra. As escrituras sagradas não poderiam aprovar e dar ênfase a uma relação em que elas mesmas condenam. Deus informa o único pecado de Davi que manchou sua vida. Foi o adultério com Batseba, em 1 Reis 15:5. Está o texto em hebraico, né? Portanto, porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, com todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Restou o último problema a resolver. Ainda temos um probleminha a resolver, claro. Não vamos deixar passar em branco. Um último absurdo que precisa ser considerado do beijo entre Jonatas e Davi. Tem que explicar. E aí o beijo? E aí? Vamos ver. Indo-se o rapaz, a revista atualizada traduz assim, ao meio da revista atualizada. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. A tradução do Tanakh, Bíblia hebraica, né? Hebraico-português. O rapaz se foi, e Davi se levantou do lado meridional, e lançou-se sobre seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes, beijaram-se e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. E vamos ver aí também a corrigida fiel. E indo-se o moço, levantou-se Davi, do lado do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. Ainda tem aqui a King James fiel. E assim que o jovem se foi, Davi se levantou de um lugar em direção ao sul, e caiu sobre a sua face em terra, e se curvou 3 vezes, e eles se beijaram e choraram juntos, até Davi exceder. Temos aqui também a Bíblia Católica Jerusalém. Retornando o servo, Davi saiu de trás do outeiro, e pôs-se com o rosto em terra, e se prostrou 3 vezes. A seguir, os dois se abraçaram e juntos choraram abundantemente. A palavra beijar aqui é nashak em hebraico. Beijar, dar beijos. A palavra raramente tem implicações românticas, como acontece com a mulher adúltera. Por exemplo, nesse contexto, sim, você vai encontrar nesse sentido. Ao seu amante, em Provérbios 7:16, e com a esposa falando ao marido em Cantares 1:2. Observe que nesses 2 casos, o beijo romântico é sempre entre uma mulher e um homem. Ajuntar, equipar-se com armas, tocar levemente. O parco entendimento contemporâneo sobre os costumes judaicos antigos, não só sobre eles, mas também a cultura em geral, que são analisados através da perspectiva moral e cultura dos nossos dias, tem gerado inúmeros e incômodos e errôneas interpretações de fatos bíblicos, principalmente quando o assunto é relacionamentos. Nossa sociedade ocidental, profundamente voltada para o sexo, quase não consegue mais desassociar amizades profundas, da tal da amizade colorida, né, do interesse do ato sexual. Nossa cultura está corrompida e depravada, então sempre se pega a Bíblia e olhando com a ótica de hoje. Com base nessa mentalidade maliciosa, comportamentos comuns no judaísmo da antiguidade estão sendo interpretados como insinuações de adultério, homossexualismo e outras formas de atividades sexuais ilícitas e condenadas na Bíblia, pela própria Bíblia Sagrada. Essas visões dos textos estão tão erradas e são tão desonestamente aplicadas que pode assemelhar-se ao que os romanos acusavam os cristãos no início da era cristã, praticantes de incesto pelo simples fato de chamarem os seus irmãos de fé de irmãos e irmãs, e se encontraram com eles em locais reservados para realizar sua celebração, até por causa da perseguição. Né? Na Bíblia, o ato do beijo apresenta-se sob 2 orientações, uma erótica e a outra não. A prática desassociada do erotismo é a mais comum.
Era um costume do Antigo Testamento que parentes se cumprimentassem com um beijo, especialmente depois de uma longa ausência. Nós temos vários textos aqui, eu vou citar alguns, né? Então, tem vários textos que depois você pode conferir. O texto em hebraico é: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Gênesis 45:15. O beijo também era utilizado para despedir-se. Agora eu pergunto, quantos irmãos, homens, se beijam hoje, na nossa cultura? O beijo também era utilizado para despedir-se de alguém querido, antes de um longo período de distância. Tem aí Gênesis 31:28, Ruth 1:9, 1 Reis 19:20. Amigos íntimos, mesmo que não pertencessem ao mesmo grupo familiar, também se cumprimentavam com um beijo, como foi o caso de Davi e de Jonas. 1 Samuel 20:41. E não havia nada de espantoso em beijar um convidado como sinal de hospitalidade. O beijo podia ainda aplicar-se como demonstração de respeito e submissão. É o que Samuel, em 1 Samuel 10:1, quando unge Saul como rei, o beija como parte do ritual. Está aí o texto em hebraico. Tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? 1 Samuel 10:1. Era o costume. Em Salmos 2:12, todos os reis da terra são convidados a beijar o filho, como forma o filho de Deus, né, como forma de expressar respeito por ele. Os textos que aludem ao beijo como representação do amor erótico são bastante claros e específicos, como é o Provérbios 7:13 e Cântico dos Cânticos 1:2. Então vamos lá. Provérbios diz assim: aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz, aqui ele fala da mulher, da prostituta, né? Chegando aí, então, é bem evidente, é bem explícito. Em Cantares ou Cânticos, né? Cântico dos Cânticos. 1:2, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Aqui fala sobre Salomão com a sua amada. Nos tempos bíblicos, o beijo público nunca era considerado um ato de natureza erótico. E é por isso o motivo que beijar a pessoa amada, a esposa ou o marido diante do povo era atitude reprovável na sociedade antiga, sendo difícil de compreender se o ato nutria natureza erótica ou não. Cantares 8:1. Então, não era comum, era muito difícil o marido e a esposa se beijar, como a gente vê nas novelas, na Bíblia, se beijando, tudo quanto era ao vivo e a cores. Isso não era comum na sociedade antiga. A diferença para a leitura moderna homoafetiva: na cultura hebraica antiga, expressões físicas de afeto entre homens, abraço e beijo, eram normais e não sexuais, sinal de honra, pacto e amizade. O conceito moderno de orientação sexual não existia da mesma forma no pensamento semita antigo. Relações homoafetivas são condenadas e, como a gente explicou, não se utiliza a palavra amor. A linguagem poética de lamento em 2 Samuel 1 é hiperbólica, típica da literatura hebraica, para enfatizar a intensidade da lealdade, não a natureza sexual, como se pensa hoje. O beijo, o nashak, o verbo nashak significa beijar, mas no Antigo Testamento esse é usado em diversos contextos não sexuais. O beijo de saudação, o beijo de despedida, né, Jacó e Labão, o beijo de despedida, o beijo de respeito e submissão, como nós mostramos de Samuel e Saul. No Oriente Médio Antigo, o beijo era gesto normal entre homens para expressar amizade, reconciliação ou despedida solene. Aí tem as fontes judaicas, né? Portanto, se o beijo de Davi e Jonas fosse homoafetivo, com base em Levíticos 22, os dois teriam que ser mortos, porque isso não acontecia em público. Há muitos textos extrabíblicos da antiguidade que tratam dos beijos eróticos e não eróticos. Algumas poesias de amor egípcias do século 8 a.C., século 13, perdão, antes de Cristo, falam dos prazeres que homens e mulheres jovens tinham em beijar um outro. De muitos textos grego-romanos, podemos extrair o costume do beijo para a saudação e verificar o comum desconforto com o beijo público. O costume judaico do beijo manteve-se parecido nos tempos do Novo Testamento. 3 tipos de beijo em público eram considerados como aceitáveis para a saudação, para a despedida e para a devoção. São as situações. Na parábola do filho pródigo, Lucas 15, o pai recebe o filho que estava distante há muito tempo, com um beijo, versículo 20. Quando Judas beijou Jesus, tem em Mateus 26:49 e Lucas 22:49, ele o fez no contexto de amizade, afeição e devoção, mas combinando isso ao contexto, observa-se uma horrenda e mentirosa ironia, uma vez que tal beijo indicou a quem o discípulo estava traindo. Tanto é verdade que Jesus lhe disse. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram-se mão de Jesus e o prenderam.
Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Lucas 22, 48. Outra ocasião no qual o beijo é dado como sob o viés de devoção e admiração, encontra-se no texto de Lucas 7, 36 e 50, quando a mulher pecadora beijou repetidamente os pés de Jesus, mesmo não tendo nenhum vínculo familiar com ele. Nessa ocasião, Simão, o anfitrião, criticou o comportamento da mulher, levando Cristo a comentar que, ao chegar na casa Simão, ele não havia recebido o tradicional beijo da saudação. Simão devia dar um beijo em Jesus, enquanto aquela mulher não cessava de beijar-lhes os pés em devoção. Então, esse é o tipo de cultura que se tinha entre o beijo no Oriente. Nos escritos paulinos encontramos o incentivo ao ósculo santo, que é o beijo de saudação que os cristãos costumavam promover. Você vai encontrar isso em Romanos 16, 16, 1 Coríntios 16, 20, 2 Coríntios 13, 12 e 1 Tessalonicenses 5, 26. Existe a possibilidade de que o qualificativo santo tenha sido acrescentado ao beijo ou ósculo para reforçar a ideia de que aquele ato jamais deveria ter uma conotação sexual. Então era só entre batizados, né? Sugere-se que esse costume estivesse associado à ceia do Senhor, e sabe-se que o mesmo servia para reforçar os laços de amor, o amor sugerido por Paulo em 1 Coríntios 13, entre os seguidores de Cristo, seus discípulos, correto? Aqueles que consideram que Davi tenha sido homossexual simplesmente pelo fato de beijar Jonas, pouco entendem da cultura da época, tendo uns poucos textos que não possuem nenhuma insinuação sexual como fundamento para defender a sugestão tendenciosa de um relacionamento erótico entre homens, e assim validar com a Bíblia o pecado que condenou Sodoma. Seria uma ironia, né? De fato, Davi comenta que a amizade de Jonas lhe era mais importante que o seu relacionamento com as mulheres, mas o faz tendo em vista que o amor não se resume apenas no relacionamento sexual, mas sim no companheirismo sacrificial, demonstrado por Jonas quando desafiou a todo o reino em favor do legítimo rei Davi. Além disso, considerando que o Antigo Testamento apresenta o rei Davi promovendo adultério e homicídio, por qual motivo haveria de ocultar detalhes de relação dele com Jonas como se fosse caso fosse sexual? A Bíblia jamais esconderia isso. Não há nenhuma evidência de que entre eles havia algo sexual. Na verdade, existe todo o peso dos costumes e tradições da época, fartamente apresentados nas Escrituras, apontando para o beijo de amizade, saudação e devoção, que é o que acontecia na época. Sobre 1 Samuel 18:1, a Bíblia Apologética de Estudo, página 303, afirma: a palavra hebraica ahav, amar, não tem apenas um único sentido, mas vários. Vejamos amor paternal, e amava Isaac e Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, 28. Amizade, assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, o amou muito, e foi seu pajem de armas. 1 Samuel 16, 21. Amar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. E amor ao próximo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18. Em todos esses exemplos, o verbo usado na Bíblia é o mesmo, ahavá, como nós estamos falando aqui. Sobre 2 Samuel 1:26, tal Bíblia, na página 309, comenta: ao declarar que o amor que sentia por Jonas ultrapassava o de mulheres, Davi não quis inserir nenhuma conotação erótica. Aliás, o amor das mulheres era algo que Davi conhecia muito bem. Sua poligamia com Mical, Abigail, Ainoã, Maaca, Agita, Abital e Eglá, e seu adultério com Batseba são provas cabais da forte atração que Davi sentia pelo sexo oposto. Tá? E os textos para você conferir. Então, certamente, acho que é difícil refutar tudo isso que eu estou falando para você, porque nós estamos pegando dos originais. A Bíblia de Estudo da Defesa da Fé, ela fala o seguinte, sobre 1 Samuel 18:1, no Antigo Oriente Médio, bem como em sociedades islâmicas conservadoras da atualidade, homens e mulheres adultos não tinham permissão de ter amizades casuais ou de qualquer outras características com o sexo oposto. Como as funções sociais atribuídas a homens e mulheres diferiam enormemente, os homens não podiam ter amizades íntimas, com base em interesses mútuos, nem mesmo com as suas esposas. As mulheres eram excluídas de muitas atividades comuns aos homens. Elas não podiam participar de assuntos militares e eram, de modo geral, excluídas também de ritos religiosos. Os homens, de igual maneira, não deviam se envolver em muitas atividades associadas às mulheres. Os homens deviam cultivar as suas amizades com outros homens,
reservando as atividades sexuais às suas esposas. Algumas vezes, estas amizades podiam ser mais próximas do que aquelas entre parentes, mas não tinha qualquer componente sexual. Jonatas e Davi eram grandes amigos, companheiros de armas, cunhados e irmãos na fé, mas não eram homossexuais. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Gênesis 33:4. Jacó beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Gênesis 45:15. José, melhor dizendo, beijou todos os seus irmãos. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, o beijou. Gênesis 50, capítulo 50, versículo 1. Também disse o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o num monte de Deus, o beijou. Êxodo 4:27. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Êxodo 18:7. Vocês veem que isso é comum no Antigo Testamento, né? Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth... Deixa isso aqui. Porém, Ruth se apegou a ela. Ruth 1:14. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão e passando também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para a sua casa. Segundo Samuel 19:39. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Romanos 16:16. Seriam todos esses casos de homossexuais? O beijo sempre foi uma prova de afeto e respeito, e de amor por um amigo ou amiga, independentemente do sexo da pessoa que recebe o beijo, na cultura dos antigos hebreus e entre os primeiros cristãos. É necessário ter uma propensão muito grande à imoralidade para enxergar no texto bíblico algo além do que está nele posto. É, aliás, isto que provavelmente há no coração de tais pessoas, uma mistura de homofobia e preconceito. Homofobia por parte daqueles que olham para a Bíblia com raiva por ela apresentar essas cenas de afeição entre amigos, nas quais esses homofóbicos são incapazes de perceber outra coisa que não de conotação sexual. Veja que a homofobia está ligada também à perversão da mente. A expressão mais maravilhosa que o amor de mulheres, no contexto da heresia, não compreendia afeto sexual, eu já falei isso aqui acho que 2 vezes, mas sim a profundidade da lealdade no mundo amigo. Alianças políticas e militares podiam ter peso maior do que laços matrimoniais, especialmente porque casamentos eram muitas vezes arranjados e não baseados em afeição pessoal, como se diz hoje, né? Se você baseia só na novela, aí piorou. E preconceito por parte das pessoas que, ao olharem para o texto, imediatamente veem sexualidade e julgam o carinho entre amigos como se fosse um povo, uma prova de sua homossexualidade. Sim, homossexuais que assim olham para os textos bíblicos são preconceituosos. Agem com um preconceito sobre aqueles que a Bíblia apresenta. Quer dizer, e tenta arrumar um jeito de defender. Cara, mas isso aí não acontece só com eles, né? Os que bebem, os que roubam, todo mundo acha um jeito de pegar um texto da Bíblia para defender o seu pecado. Isso não é só exclusivo de um, isso é exclusivo de todos aqueles que ainda, como raça de Adão, procuram justificar os seus pecados. O melhor caminho para não cairmos nesse erro da ignorância é não nos contentarmos com uma leitura rasa das Escrituras, mas procurarmos nos aprofundar cada vez mais, conhecer melhor e mais profundamente as Escrituras. É algo muito bom. O Senhor diz, pelo profeta Oséias, que seu povo está sendo destruído justamente por lhe faltar conhecimento de sua palavra. Oséias 4:6. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, nos ajude aí, deixa o seu gostei, que muito nos ajuda. Também compartilhe essa mensagem com aqueles que você acha e pensa aí que vai lhe ajudar. Não, repetindo, como falei no início, isso aqui não visa atacar ninguém. Apenas nós estamos explicando um texto, mostrando que esse texto não tem nada de homoafetivo, que é um erro de interpretação e muitas vezes até uma má intenção. Nós estamos apenas mostrando o que diz a Bíblia, o que ela fala e trazendo à luz dos nossos dias, contextualizando para a gente entender que esse texto não tem nada a ver com aquilo que as pessoas gostariam que ele significasse. Que o Senhor Jesus tenha abençoado a tua vida, toda a honra e toda a glória desse vídeo seja para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito obrigado, agradeço a todos aqueles que estão assistindo os meus vídeos, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, amém. E pode deixar um comentário aí, mas educado, para abençoar a vida daqueles que estão também interessados em aprender. Obrigado, Deus te abençoe.